Boa noite a todas e a todos. Eu quero dar as boas-vindas ao professor Oswaldo Jacóia Júnior, que generosamente aceitou o nosso convite para compartilhar sua pesquisa dos últimos anos em torno do pensamento de Giorgio Agamben. Para quem não sabe, o Oswaldo fez sua graduação e seu mestrado em filosofia na PUC de São Paulo, fez seu doutorado e pós-doutorado na Alemanha e, por fim, aterrissou na Unicamp, onde ele leciona, eu não sei se é há décadas, mas há muitos anos. É o rigor filosófico em pessoa, o Oswaldo, a solicitude pessoal encarnada, a probidade intelectual a mais pura. Nada disso é exagero. Eu não vou mencionar os títulos, nem os vários livros que ele publicou, a maioria em torno de Nietzsche. Basta dizer que ele é uma unanimidade absoluta em termos de excelência na pesquisa, tendo formado gerações de estudiosos e pesquisadores. Mas, muito mais do que isso, o Oswaldo tem a virtude de manter sempre tenso o arco do pensamento. Cuidem-se, pois é daí que podem ser lançadas as flechadas as mais inesperadas. É imensa a nossa alegria e honra em tê-lo conosco. Uma palavrinha ainda sobre o contexto desse convite. Essa é uma atividade promovida pelo Instituto Internacional de Estudos Contemporâneos, inaugurado na PUC de São Paulo, há pouco mais de meio ano, por iniciativa da Pró-Reitoria e de um pequeno grupo de professores de vários programas. Trata-se de uma plataforma transdisciplinar que visa intensificar o intercâmbio nacional e internacional dentro da nossa universidade, acolhendo o frescor de pesquisas, ideias, vetores, os mais diversos. Tem um folheto explicativo aqui, eu distribuí um pouco, depois quem quiser pega também. Nele está mais ou menos detalhada a programação desse próximo semestre, bem como os tipos de eventos, participações possíveis, seja de programas, de alunos, de professores e do público em geral, também de fora da PUC. Ainda está tudo em construção e a colaboração dos interessados é mais do que bem-vinda. Ao final da conversa, o Oswaldo talvez se disponha a autografar seu novo livro, que dá título a essa conferência, aliás, um dos mais belos títulos que vi nos últimos tempos, por uma ética da vergonha e do resto. A palavra é sua, Oswaldo. Boa noite. Agora, boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao meu querido amigo Peter pela oportunidade que me concede de estar aqui, novamente na PUC, na verdade, um lugar de onde eu nunca saí, e também pela confiança e pela solidariedade demonstrada por ele, uma amizade e uma generosidade absolutamente fora do comum, em publicar estes trabalhos que eu produzi ao longo desses últimos anos sobre o Agamben. Eu lhe sou profundamente reconhecido e grato. E, na pessoa do Peter e do Márcio, eu gostaria de saudar a PUC pela iniciativa do Instituto Internacional de Estudos Contemporâneos. Nos tempos sombrios que atravessamos, é realmente um lampejo, um aceno de esperança que nós tenhamos iniciativas como essa na universidade. Eu só posso encarecer e desejar um mais pleno êxito para as atividades do Instituto e, digamos assim, manifestar o meu incondicional apoio e, digamos, parabenizá-los por isso. Que tenha longa vida e muito sucesso. Eu queria também agradecer a cada uma das pessoas aqui presentes essa noite,
pela oportunidade e o privilégio que me concedem de dialogar comigo nesse espaço privilegiado. Eu preparei para hoje algumas, digamos, alinhavamentos que explicam o título que foi, enfim, conferido a esse livro. E eu digo que, no início, eu pensava em algo assim, mas, no fim, o impulso fundamental foi dado pelo Peter. Eu fiquei balançado entre este título e um outro título, e esse acabou vencendo. E eu, então, me sinto um pouco na obrigação de explicitar as razões pelas quais esse título foi, digamos, foi por ele que eu acabei me decidindo. Vocês sabem que é muito difícil resistir ao poder de convencimento do Peter. Então, eu já não sei mais, na verdade, se o mérito foi da escolha ou da força da argumentação do Peter, mas, de qualquer forma, eu acabei me decidindo por essa alternativa. E eu queria dizer, assim, com muita ênfase, que, a despeito dele ter dito que não havia exagero nenhum na apresentação, eu diria: tem exagero, sim, e muito. E, portanto, se vocês reduzirem pela metade, ainda vai sobrar muita coisa desse exagero. Bom, então, por uma ética do testemunho e do resto, eu alinhavei, então, aqui 3 pontos, cada um deles concernindo a um destes nomes. E, se vocês tiverem paciência e generosidade para me ouvir até o fim, então, eu acho que eu posso dizer uma palavra a respeito de cada um desses nomes. Então, ética. Que sentido tem essa palavra nesse livro? Ela tem o sentido que nós encontramos numa sentença atribuída a Heráclito e que nos foi conservada como um fragmento numerado como B119, na edição de Ilkhanz, dos filósofos pré-socráticos, e que encerra aquela que, creio eu, seja a acepção arcaica e originária da palavra, ethos anthropodaimon. A tradução mais conhecida é: o caráter próprio do homem é o seu demônio. Só recentemente, a tradução desta frase, feita por Heidegger, trouxe novamente à luz aquele sentido mais fundamental e autêntico da frase heraclitiana, e é neste sentido, resgatado pela interpretação de Heidegger, que me parece residir o essencial. Em sua formulação original, ou seja, de Heidegger, a tradução proposta por ele é a seguinte, como sempre, absolutamente ousada, como sempre, para os grecistas e os helenistas, um atentado à língua grega. Mas a tradução é a seguinte: a habitação familiar é, para o homem, o aberto para a presentificação do Deus. Fim da tradução. Em suma, se nós pudéssemos traduzir aquilo que Heidegger realmente quer dizer, o ethos é a morada do homem. Heidegger ampara a letra e o sentido dessa sua interpretação na rememoração de uma antiga narrativa referente a uma expedição de visita feita por curiosos à casa de Heráclito, e recupera, nesse contexto, uma anedota colhida em Aristóteles. Cito Aristóteles: narra-se de Heráclito uma palavra que teria dito aos forasteiros que queriam chegar até ele. Aproximando-se, viram-no... esse texto é do Heidegger, na verdade, né? Ele mistura o texto dele mesmo com o texto do Aristóteles. Aproximando-se, viram-no como se aquecia junto ao forno. Detiveram-se surpresos. Isto, sobretudo, porque Heráclito ainda os encorajou. A eles que hesitavam,
convidando-os a entrar com as palavras, pois também aqui estão presentes deuses. Fim de citação. Daí se depreende que a habitação familiar do filósofo é o espaço e a abertura, o aberto, a clareira, na qual fazem a sua morada os homens e os deuses. Este aberto seria o espaço do ethos, ou melhor dizendo, o ethos como espaço de uma forma de existência autenticamente humana. De acordo com essa acepção, ética seria propriamente a designação para os modos de ser no âmbito de presentificação de formas humanas de vida. Ethos seria, então, a casa, a morada, o lar, entendido enquanto mundo humano, o âmbito no qual o homem existe juntamente com todos os demais entes, com os outros homens e com os deuses, que vêm ao seu encontro precisamente nessa clareira, e nela se desvelam em seu ser próprio, que nesse manifestar-se e desvelar-se permanecem na esfera de sua proximidade com a habitação humana e fazem parte, então, da definição essencial do próprio homem. É nesse horizonte de sentido que deveria ser compreendida também, segundo a interpretação de Heidegger, a palavra daimon, que ele verte por o Deus, no fragmento acima citado de Heráclito. Este, para Heidegger, seria um modo originariamente grego de pensar, no qual o ethos nomeia a abertura, o espaço de presentificação. Morar na clareira do ser seria para Heidegger a expressão autêntica da essência do homem, de modo que a sentença de Heráclito teria para Heidegger o seguinte conteúdo, e apenas este: o homem habita o mundo e, na medida em que é homem, o faz também na proximidade do Deus. Esta reconstituição do sentido e da proveniência do termo ética, que, digamos, é aquele que figura neste livro, enuncia-se com referência a esta palavra, que, de acordo com esta raiz, designa, então, a morada do homem. Ora, esta acepção não era estranha ao padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Nós encontramos no livro do padre Vaz a seguinte interpretação: o homem habita sobre a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. Esse sentido de um lugar de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor, constitui a raiz semântica que dá origem à significação do ethos como costume, esquema praxeológico durável, estilo de vida e de ação. A metáfora da morada e do abrigo indica justamente que, a partir do ethos, o espaço do mundo torna-se habitável para o homem. O domínio da physis, ou o reino da necessidade, é rompido pela abertura do espaço humano do ethos, no qual irão inscrever-se os costumes, os hábitos, as normas e os interditos, os valores e as ações. Por conseguinte, o espaço do ethos, enquanto espaço humano, não é dado ao homem, mas construído ou incessantemente reconstruído. Fim de citação. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, dessa referência aos escritos de filosofia 2, do padre Vaz, para prestar uma homenagem a um amigo muito querido que organizou aqui na PUC, no início dos anos 80, logo depois da publicação do livro do padre Vaz, um seminário justamente sobre este livro, que, digamos, vejo aqui alguns amigos que estiveram presentes, Jean-Marie, Celso, acho que o Peter ainda era um garotinho nessa época, que era o Celso Guimarães. Então, a partir da iniciativa dele, esse texto do padre Vaz foi exaustivamente debatido aqui na PUC, naquela ocasião. Nessa acepção, ethos, pois, aparece como a morada na qual o homem habita juntamente com os deuses, com os demais entes não humanos e com os outros homens.
Portanto, como mortal sobre a face da terra, debaixo dos céus. Isso significa que a ética não é apenas uma disciplina filosófica, nem muito menos um conjunto de normas de conduta e imperativos de dever, mas é, sobretudo, modo de ser e forma de vida na qual o homem encontra-se enraizado. Este é o sentido que ética assume neste livro. Não me parece que esse sentido esteja distante daquilo que pensa Agamben. Ao contrário, para ele, a ética do nosso século, ou seja, o mundo que nós habitamos, inicia-se com a crítica da moral do ressentimento feita por Nietzsche. A ética do nosso século, escreve Agamben, se abre com a superação nietzschiana do ressentimento. Contra a impotência da vontade em relação ao passado, contra o espírito de vingança contra aquilo que irrevogavelmente foi e não pode ser querido, Zaratustra ensina os homens a querer para trás, a desejar que tudo se repita. A crítica da moral judaico-cristã se perfaz em nosso século em nome da capacidade de assumir integralmente o passado, de libertar-se de uma vez por todas da culpa e da má consciência. Fim de citação, eu cito o que resta de Auschwitz. A ética da superação do ressentimento de Nietzsche, que tem a sua expressão maior no conceito de amor fati, não implica somente em assumir o passado, não implica somente em transformar todo o foi em um assim eu o quis, mas implica, sobretudo, em perceber a imbricação e a interconexão inextrincável de todas as coisas. Implica a impossibilidade de acolher uma parte de nossas vivências somente sob a condição de extirpar as outras, de escolher o luminoso e o belo e de reprimir e banir o obscuro e o doloroso. E ainda mais, não se trata para Nietzsche apenas de superar o aprisionamento do passado gerado pelo ressentimento que envenena o presente e congela o futuro. Amor fati não é apenas isto. O essencial consiste em saber que, naquilo que Zaratustra chamou de o portal do presente, o passado, o ontem, e o futuro, amanhã, apresentam-se apenas como duas faces do presente, do agora eterno, do Augenblick. Este é o sentido mais profundo do eterno retorno do mesmo. Mas, como observou Hannah Arendt, e como enfatiza Agamben, a experiência de Auschwitz representa um limiar ético absolutamente inaudito, uma espécie de falência ou de perempção da ética ocidental em todos os sentidos do termo. Depois de Auschwitz, não se pode mais sustentar nem mesmo a ética existencial pensada por Nietzsche como amor fati, na medida em que tornou-se impossível querer que se repita a experiência de uma maldade absoluta. Depois de Auschwitz, poder-se-ia até mesmo contra Nietzsche exigir a persistência e a legitimação do ressentimento sob o ponto de vista de sua justificação moral, uma vez que a desumanidade monstruosa da fabricação de cadáveres jamais pode ser perdoada. A perspectiva de uma perpetuação do ressentimento sob essa ótica é aquela da vítima, daquela que sofreu no próprio corpo as marcas indeléveis do horror. Jean Améry escreve a esse respeito, cito, a sociedade ocupa-se apenas com a própria segurança e não se incomoda com a vida danificada. Ela olha para frente, no melhor dos casos, para que tais coisas não aconteçam mais. Meus ressentimentos, porém, estão aí para que o crime torne-se realidade moral para o criminoso, para que ele seja lançado no interior da verdade do seu crime.
Em 2 décadas de reflexão sobre aquilo que me ocorreu, creio ter reconhecido que perdoar e esquecer sob a pressão social é imoral. Aquele que perdoa por preguiça e de modo barato submete-se ao sentimento social e biológico do tempo, que chamamos também de natural. A consciência natural do tempo enraiza-se efetivamente no processo fisiológico de cura de feridas e faz parte da representação da realidade social. Porém, justamente por esta razão, ele tem não apenas um caráter extramoral, senão que tem um caráter antimoral. É direito e privilégio do homem que ele não se declare de acordo com acontecimento natural algum. Portanto, também não com o crescimento biológico do tempo. O que aconteceu, aconteceu. A frase é tanto verdadeira quanto hostil à moral e ao espírito. A força ética da resistência contém o protesto, a revolta contra o efetivo, que só é racional na medida em que é moral. O homem ético exige a supressão, Aufhebung, do tempo. Em particular, no caso de que se fala aqui, por meio de fixar, de encravar o criminoso no seu crime. Com isso, e pela inversão do tempo moralmente realizada, ele pode ser colocado como homem na companhia da vítima. Fim de citação. Percebam, portanto, que diante do horror, sobretudo do horror representado por Auschwitz, parece ter se colocado, inclusive, a questão da falência da ética do amor fati. Há várias razões. Eu fiz essa transcrição do texto do Jean Merry para mostrar como isso se coloca de maneira extremamente contundente, uma espécie de, digamos, apologia do ressentimento. Poderíamos argumentar, digamos, a favor de Nietzsche contra esta persistência do ressentimento, mas não é o caso aqui. Eu prefiro mostrar o que talvez seja o ponto mais interessante a esse respeito, no que diz respeito ao pensamento de Agamben. A meu ver, Agamben decididamente recusa a ideia de uma persistência no ressentimento, embora não abrace uma ética do amor fati. E justamente aqui, justamente nesta dupla recusa, encontra-se, a meu ver, o espaço para a afirmação do que ele chama de ética do testemunho. Era justamente esse o ponto que eu quero tratar agora. Também Agamben afirma que depois de Auschwitz o problema ético mudou radicalmente. E talvez se possa dizer que também para ele a ética do amor fati não dá conta do que acontece no presente. Pois, aspas, esse texto é para mim decisivo, também extraído de O que Resta de Auschwitz. Não se trata mais de vencer o espírito de vingança para assumir o passado, para querer que este retorne eternamente. Também não de manter firme por meio do ressentimento aquilo que não se pode humanamente tolerar, até o ponto de exigir a suspensão do tempo e do esquecimento que com ele advém, como medida moral, para tornar indelével as marcas daquilo que aconteceu no passado, em nossos dias, num mundo em que a exceção tornou-se regra. Nesse tempo, e doravante, estamos diante de um ser além da aceitação e da recusa, do eterno passado e do eterno presente. Um evento que eternamente retorna, mas que justamente por isso é absolutamente inassumível. Além do bem e do mal, não está a inocência do devir, mas uma vergonha, não somente sem culpa, mas, por assim dizer, sem tempo. Fim de citação. Esse é, para mim, um texto absolutamente central.
A ética do testemunho de Agamben é, a meu ver, uma ética da vergonha, vergonha neste sentido. É patente toda a estrutura de oposições dialéticas a ser, com base nas quais se constrói o pensamento de Agamben aqui. Um passado que não passa, um eterno passado, um eterno presente, essas duas forças, né, algo que não se pode tolerar, não se pode admitir, mas que não cessa de se repetir. Ou seja, algo que emerge como um acontecimento inevitável e necessário, além de bem e mal, porque está completamente desvinculado tanto da culpa quanto do tempo. Ou seja, não se trata de colocar a questão sobre se Auschwitz, a repetição de Auschwitz pode ser querida, desejada ou não, se é tolerável que se queira novamente que Auschwitz se repita. A tese de Agamben, a meu ver, é muito mais radical. A tese é Auschwitz não deixou de se repetir. E justamente isso não cessa de se repetir, embora seja eternamente inadmissível. Isto é a expressão, a meu ver, mais radical, relativa, sobretudo, ao tempo, né, do que Agamben entende por campo de exceção ou estado, campo de concentração ou estado de exceção, enquanto paradigma da modernidade política. Trata-se, portanto, de uma vergonha não somente sem culpa, mas também sem tempo, e é uma vergonha porque ela nos coloca face a face conosco mesmos, isto é, com o nosso próprio tempo e com o que há de essencial no nosso tempo. No tempo da indiferenciação, no qual não somente se confundem a regra e a exceção, a lei e a vida, mas o contemporâneo e o arcaico. Daí, a meu ver, a importância do termo vergonha. Vergonha que, neste livro, assume o significado de um sentimento metafísico. Nas éticas tradicionais, os conceitos fundamentais sempre fizeram-se acompanhar de uma espécie de duplo afetivo, ou seja, de um sentimento nos quais encontravam expressão. Uma expressão, portanto, no plano do afeto, daquilo que a razão tratava no plano do conceito. Assim, por exemplo, o sentimento de honra ou de orgulho nas éticas do caráter, o sentimento de compaixão na ética da virtude, por exemplo, na ética não deontológica de Schopenhauer, o sentimento de respeito na ética deverista de Kant, respeito ou veneração, Achtung, é a contraparte sensível do conceito estrito de dever, decorrente do imperativo categórico. É nesse sublime respeito pela moral, como lei da liberdade, que se expressa para Kant da maneira mais inequívoca nos seres humanos a dignidade que é própria de sua natureza. Ora, no caso de Agamben, a ética não flerta nem com o orgulho, nem com a dignidade, nem com a compaixão, mas é uma ética da vergonha. Este é o sentimento que mostra o nosso distanciamento, que mostra o nosso distanciamento das éticas da virtude ou do caráter, das éticas da felicidade ou da responsabilidade, daquelas que fundamentam-se na dignidade da pessoa, mesmo da ética do amor fati. Esta vergonha, repito, é um sentimento metafísico, porque é uma vergonha sem culpa e sem tempo, unicamente referida à nua facticidade e à radical contingência da nossa condição. Ela é a expressão de um paradoxo invencível. Ela indica que o que é
mais próprio, que o que nos é mais íntimo e recôndito é anunciado como o que é mais alheio e estranho. A vergonha é, nesse sentido, signo do unheimlich. E, portanto, é este o sentido que vergonha assume nesse livro. A vergonha é o sentimento ético que nos coloca diante daquilo que nós temos de mais íntimo, de mais essencial, de mais próprio, e que aparece para nós como aquilo que é mais estranho, mais alheio e, sobretudo, como aquilo que nós temos que ocultar. A metáfora de uma ética da vergonha é a célebre folha de figueira bíblica. Eu cito Levinas. Aliás, devo essa citação a uma bela passagem do Agamben também. Aquilo que aparece na vergonha é precisamente o fato de ser engolido por si mesmo. A impossibilidade radical de fugir para nos escondermos de nós mesmos. A presença irremissível do eu a si próprio. A nudez é vergonhosa quando é o patenteamento do nosso próprio ser, de sua intimidade última. E aquela do nosso corpo não é a nudez de uma coisa material, antitética ao espírito, mas a nudez do nosso ser total em toda a sua plenitude e solidez, da sua expressão mais brutal, da qual não podemos tomar consciência. O assobio que Charlie Chaplin engole no filme As Luzes da Cidade faz aparecer o escândalo da presença brutal do seu ser. É como um registrador que permite pôr a nu as manifestações discretas de uma presença que, de resto, o legendário vestido de Carlitos apenas dissimula. E nossa intimidade, isso é, a nossa presença, nós mesmos, é vergonhosa. Esta nos desvela o nosso nada. Não desvela o nosso nada, mas a totalidade da nossa existência. Aquilo que a vergonha descobre é o ser que se descobre. Fim de citação. Esta é também uma experiência que eu acredito possa ser produtivamente contrastada com o final do processo de Kafka. E, nesse sentido, vale a pena rememorar esse texto prodigioso. Onde estava o juiz que nunca tinha visto? Onde estava o alto tribunal ante o qual nunca comparecera? Cito: Cá elevou as mãos e separou todos os dedos. Mas as mãos de um dos senhores seguraram a garganta de Cá, enquanto o outro lhe enterrava profundamente no coração a faca e depois a revolvia ali 2 vezes. Com os olhos vidrados, conseguiu Cá ainda ver como os senhores, mantendo-se muito próximos diante do seu rosto e apoiando-se face a face, observavam o desenlace. E ele disse então, como um cachorro. Era como se a vergonha fosse sobrevivê-lo. Envergonhar-se significa ser, então, consignado a um inassumível. Mas esse inassumível não é algo externo, senão que provém da nossa mais profunda intimidade. É nesse sentido que me parece que a vergonha é índice do unheimlich, no sentido freudiano do termo. Ela é aquilo que denuncia o que há de mais íntimo em nós. O eu é, portanto, contornado e superado por sua própria posição. Como se nossa consciência, escreve Agamben, entrasse em colapso e refugisse por toda parte, e ao mesmo tempo fosse convocada por um decreto irrecusável a assistir sem descanso o seu próprio esfacelamento.
ao não ser meu daquilo que me é absolutamente próprio. Portanto, na vergonha, o sujeito não tem um outro conteúdo além da sua própria dessubjetivação. Ele se torna testemunha da própria instabilidade, do próprio perder-se como sujeito. Esse duplo movimento, ao mesmo tempo, de subjetivação e dessubjetivação, é a vergonha. Fim de citação. Como muitos de vocês devem ter reconhecido aqui, esta ontologia da vergonha, se quiserem, é absolutamente reconhecível no eu poético. No eu poético, nós encontramos precisamente esse dessubjetivar-se e subjetivar-se como condição, efetivamente, da poesia. Agamben explora isso tanto em Keats quanto em Fernando Pessoa. E eu acho que realmente trata-se de uma percepção absolutamente genial. Mas o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje não é tanto a fenomenologia do eu poético, a dessubjetivação e a ressubjetivação, tal como ela acontece na poesia, mas exatamente aquilo que prepara a outra parte desse título, que é o testemunho, porque a estrutura do testemunho é absolutamente homóloga à estrutura do eu poético e à estrutura da vergonha. O testemunho, ele também se produz, e só se produz, sobre a base dessa dialética entre uma subjetivação e uma dessubjetivação, entre uma identidade emergente e a perda permanente dessa identidade. Este movimento de subjetivação e dessubjetivação é, a ver de Agamben, a essência do testemunho. E é com base nele que, me parece, Agamben pode sustentar um programa como uma ética do testemunho e, portanto, assumir uma posição, um ethos, o ethos do testemunho, como uma postura ética contemporânea, cujo modelo, para ele, é o Primo Levi. Cito Agamben: releiamos agora a fenomenologia do testemunho do Primo Levi. A dialética impossível entre o sobrevivente e o muçulmano. A pseudo-testemunha e a testemunha integral, o homem e o não-homem. A testemunha se apresenta aqui como um processo que envolve conjuntamente pelo menos dois sujeitos. O primeiro, o sobrevivente, que pode falar, mas que nada tem de interessante a dizer. E o segundo, aquele que viu a górgona e tocou o fundo, e que, por causa disso, tem muito a dizer, mas não pode falar. Qual dos dois é a testemunha? Quem é o sujeito do testemunho? Fim de citação. Se nós tomarmos... Bom, o livro procura trabalhar sempre esta estrutura antitética do pensamento de Agamben, e nós, se vocês me derem a honra de retornar a esse mini-curso, verão que essa estrutura antitética é constitutiva do pensamento de Nietzsche. Essa estrutura antitética sempre funciona em Agamben, a meu ver, em todos os livros, e vocês podem constatá-la justamente nos pares: norma, exceção, bios, zoé, muçulmano, sobrevivente. Enfim, quase todas as obras, Reino e a Glória, quase todas as obras de Agamben são constituídas a partir de uma estrutura antitética, né? Ou seja, o exemplo típico é a exceção, onde a própria palavra ex capere contém as duas coisas, né? Capturar, prender, segurar, e ex, para fora. Então, esta ideia de uma exclusão includente, esse jogo de oposições que tensiona todos os textos de Agamben, é justamente isto que constitui esta dialética entre aquele que sobreviveu e, portanto, é capaz de testemunhar, por exemplo, o Primo Levi,
e a consciência de que ele não tem nada a dizer. Porque aquele que efetivamente tem algo a dizer é incapaz de falar. Ora, o testemunho efetivo não é nem o do muçulmano, e muito menos o do sobrevivente. Mas se nós pudermos pensar em uma ética do testemunho, segundo Agamben, a meu ver, ela é uma ética que se enuncia no interstício, no entre, no espaço que se abre entre o muçulmano e o sobrevivente, ou seja, ela é uma ética que se enuncia a partir daquilo que resta, o que resta entre um e outro, ou seja, o resto. Este conceito de resto é, a meu ver, o mais importante conceito do pensamento de Agamben. Eu estou aqui diante da, pelo menos eu a considero a mais melhor conhecedora de Benjamin que eu já vi no Brasil, fora do Brasil, que é a Jeanne-Marie. Eu acho que a marca de Benjamin em Agamben, que se afirma em vários livros, em quase todos, e que, Willis, a gente percebe muito bem na leitura de Schmitt, na leitura de Kelsen, na leitura dos textos jurídicos, na questão da violência, etc. Mas a marca, digamos assim, profunda, indelével, a meu ver, de Benjamin em Agamben é o resto. Justamente porque o resto é um conceito essencialmente messiânico. E não se pode pensar o resto sem o tempo messiânico. E assim como não se pode pensar regra ou exceção sem a regra, zoé sem bios, etc., não se pode pensar de jeito nenhum, a não ser que você queira perder tudo, o essencial, o resto, sem a contrapartida do tempo messiânico. E, por conseguinte, sem uma certa concepção de história e sem uma certa concepção de revolução. Então, é justamente isto, acho que isto está na essência do que o Agamben chama de contemporâneo. Essa fratura e cisão interna do tempo, que só pode ser tematizada em termos de conceito a partir da figura do resto. Eu vou tentar ver se eu sublinho também, eu alinhava um pouco algumas dessas coisas no final, mas acho que eu também já estou falando um pouquinho demais, né? Mas, então, repito, a postura de uma ética do testemunho é justamente esta que ocorre como elemento residual, no resto que é deixado entre o sobrevivente e o muçulmano. Agamben escreve a respeito... Perdão. Agamben escreve a esse respeito. Dir-se-ia, em aparência, que seria o homem, o sobrevivente, a testemunhar pelo não-homem, o muçulmano. Aqui, a frase indica justamente aquilo que se trata em relação a essa figura do muçulmano, ou seja, aquele que é a vítima do totalitarismo, a vítima do, digamos assim, do poder totalitário nos campos de concentração e de extermínio, ou seja, a absoluta desconstituição do humano. O muçulmano é a figura daquilo que se tornou o homem despojado de todos os seus predicados humanos. O muçulmano é o retrato da vida nua, uma vida inteiramente reduzida às suas funções biológicas, sem absolutamente nenhum predicado político, jurídico ou cultural.
Então, neste sentido, o muçulmano é o que resta do humano depois da destruição do homem. Ou seja, aquilo que restou do processo de destruição sistemática de todos os atributos próprios da humanidade. Então, dir-se-ia que aquele que testemunha é o sobrevivente, que pode testemunhar por aquilo, porque ele ainda continua homem, né? E, portanto, ele pode falar por aquele que é o não-homem. Mas, continua Agamben, se o sobrevivente testemunha pelo muçulmano, no sentido técnico de por conta de ou por delegação de, falamos nós em lugar deles por delegação. Essa aqui é uma frase entre parênteses colocada, extraída do Primo Levi. Eu falo no lugar deles por delegação. Então, de qualquer modo, de acordo com o princípio jurídico pelo qual os atos do delegado imputam-se ao delegante, é o muçulmano a testemunhar. Mas isso significa que aquele que verdadeiramente testemunha no homem é o não-homem, que, portanto, o homem não é senão o mandatário do não-homem, aquele que lhe empresta a voz. Ou antes, que não existe um titular do testemunho, que falar, testemunhar, significa entrar num movimento vertiginoso, no qual aquele que é sem palavra faz falar o falante. E aquele que fala porta em sua própria palavra a impossibilidade de falar. De modo que o mudo e o falante entram em uma zona de indistinção em que é impossível designar a posição do sujeito, identificar a substância sonhada do eu e, com isso, a verdadeira testemunha. Fim de citação. O sentido da ética do testemunho é, portanto, o resto. É o que resta da dialética que se produz entre o humano e o não humano, entre o sobrevivente e o muçulmano, entre os submersos e os salvos. Este livro, escreve Primo Levi, justamente os submersos e os salvos, pretende contribuir para o esclarecimento de alguns aspectos do fenômeno dos lager, que ainda estão obscuros. Propõe-se também um fim mais ambicioso. Pretende responder à pergunta mais urgente, a pergunta que angustia todos aqueles que tiveram oportunidade de ler as nossas narrativas. Em que medida o mundo concentracionário morreu e não retornará mais, como a escravidão e o código dos duelos? Em que medida retornou ou está retornando? Que pode fazer cada um de nós para que, neste mundo pleno de ameaças, pelo menos esta ameaça seja anulada? Fim de citação. Ora, eu acho que este extrato, este trecho, é absolutamente incontornável para Agamben. E se o Primo Levi é para ele a insígnia, o emblema de uma ética do testemunho, é precisamente por essa razão. Que pode fazer cada um de nós para que neste mundo pleno de ameaças, pelo menos esta ameaça seja anulada. Ou seja, a ameaça da repetição do esquema concentracionário. Não está falando aqui de nenhum campo localizável, de nenhum espaço geopolítico definível, mas de uma estrutura jurídico-política. É isso que é o fundamental. Isso aqui significa campo. Testemunhar significa precisamente este ethos, este gesto. Esta zona de indistinção em que é impossível determinar sem equivocidade a posição do sujeito, em que é impossível identificar qualquer substância eu, constitutiva da estrutura do testemunho. É ela que é análoga ao caráter paradoxal da vergonha, no qual reproduz-se justamente o mesmo processo de indistinção constitutiva
do devir sujeito e da dessubjetivação. É o conceito de resto que torna possível compreender a homologia estrutural entre o testemunho e a vergonha. Ora, o resto é justamente um conceito teológico e teológico-político. E Agamben o lê fundamentalmente como tal, sobretudo a partir da interpretação do resto nas epístolas de Paulo. O resto é o elemento messiânico que se apresenta como fundamental para o pensamento ético de Agamben. Existem várias provas do que eu estou dizendo aqui, inclusive eu levantei alguns pontos que são exatamente os mesmos que Agamben levanta no Tempo que Resta, em relação a esta vinculação essencial entre o conceito de resto e a tradição profética. Isaías, Jeremias, Miqueias e Amós. Fundamentalmente, a escolha de Agamben recai sobre Isaías, Miqueias e Amós. Mas o elemento fulcral é Paulo. E, a meu ver, o texto da Epístola aos Romanos, que se encontra na passagem que vai dos versos 1 a 26 do capítulo 11, em que Agamben destaca o seguinte versículo: assim também, no tempo atual, em to nin kairó, constitui-se um resto segundo a eleição da graça. Agamben faz questão de colocar no texto dele, no tempo atual, ele cita essa passagem do grego, ele diz expressão técnica do tempo messiânico. Ora, o que significa isso? Como nós devemos compreender este conceito de resto? E por que ele é tão importante? No Tempo que Resta, Agamben escreve como devemos conceber o resto de Israel. Interpreta-se mal o problema desde o começo. Se, como fazem alguns teólogos, entende-se o resto como porção numérica, quer dizer, como aquela parte dos judeus que sobrevive às catástrofes que se caracterizavam no princípio a escatologia profética, como uma espécie de ponte entre a ruína e a salvação. Mais ainda desencaminhado é interpretar o resto como simplesmente idêntico a Israel, enquanto povo eleito que sobrevive à destruição final dos povos. Uma leitura mais atenta dos textos proféticos mostra que o resto é, antes, a consistência ou a figura que Israel assume com respeito à graça e ao evento messiânico. Mas este não é nem o todo nem a parte, mas significa a impossibilidade para o todo e para a parte de coincidir consigo mesmo e entre si. No instante decisivo, o povo eleito, todo o povo, se constitui necessariamente como um resto, como um não todo. Este é o conceito profético-messiânico que Paulo recolhe e desenvolve, e este é o sentido do seu aforismos, da sua divisão da divisão. Para ele, o resto não é já, como para os profetas, um conceito que olha para o futuro, mas a experiência presente que define o agora messiânico. No tempo do agora,
produziu-se um resto. Fim do texto de Agamben. Ora, eu gostaria de apontar alguns elementos que nessa passagem me são essenciais. Em primeiro lugar, a ideia de que o resto é mal entendido se nós o compreendemos em termos numéricos, ou seja, em termos de uma parte de um todo. É mal compreendido se nós o identificarmos com o próprio todo, aqui no caso com o próprio povo eleito, mas nós só podemos compreender o que seja resto a partir dessa operação permanente de divisão e de divisão da divisão. Ou seja, o resto é a impossibilidade de coincidir consigo mesmo e a impossibilidade de coincidir a parte com o todo. O resto não é, de maneira nenhuma, um universal. Este é um ponto absolutamente decisivo na interpretação que Agamben faz do pensamento paulino, do messianismo paulino. Isso tem uma implicação política absolutamente extraordinária. Isso que vai, a meu ver, diferenciar Agamben de outros pensadores messiânicos, né, e vai diferenciá-lo de Badiou, por exemplo, sobretudo, fundamentalmente de Badiou. Por quê? Porque se o resto não é nem o todo nem a parte, mas a impossibilidade de coincidir tanto o todo quanto a parte consigo mesmo e a impossibilidade de coincidir a parte com o todo, isso significa dizer que o resto é sempre o que permanece, o que sobra de uma divisão. Assim, por exemplo, a divisão paulina do verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é, do ponto de vista da operação de divisão paulina, né, não é aquele que é circuncidado na carne, mas é aquele que é circuncidado no espírito, de tal forma que o verdadeiro judeu, digamos assim, é o não circuncidado, portanto, ele não coincide com a sua própria identidade natural. Isso significa dizer que ele só se define, só se identifica como tal. O verdadeiro judeu é igual ao não judeu, assim como o verdadeiro cristão é igual ao não cristão. Ou seja, é igual, repete-se em relação ao cristão a operação que se produz em relação ao judeu. E na operação magna de Paulo, não há grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem escravo nem senhor, repete-se exatamente essa mesma operação de divisão que vai o tempo todo deixando um resto. Este resto é aquele resto que é evocado, digamos assim, pela graça, ou seja, aquilo que é atingido pelo tempo messiânico. E é justamente neste ponto, no agora, produziu-se um resto. Ora, o que significa este agora? É isto que eu acho que se pode definir como tempo cairótico. Ou seja, é aquele momento do tempo que não tem absolutamente nada a ver com a cronologia do tempo, que não é um instante identificável no curso do tempo, que não é nem uma origem, uma arqué, nem um escatós, o termo final, o último. Mas o tempo messiânico, o tempo produzido como resto, é justamente isto que se pode chamar de tempo cairótico ou então de Jetztzeit, o tempo do agora.
Isso não é interpretação de Agamben, Jean-Marie, não fica brava comigo. Pelo amor de Deus. E Agamben vai dizer, bom, é isto, é assim que se deve ler o texto do Benjamin. O Jetztzeit é o salto do tigre e é o tempo da revolução. É justamente aí que nós percebemos esse tempo dentro do tempo e fora do tempo. Assim como o testemunho é e não é o sobrevivente, que é o tempo messiânico, que é o tempo do agora, e que vai se pôr precisamente na operação característica deste resto, sobretudo paulino, que é a operação da desativação. Aquele que é escravo, faça como se não fosse, aquele que é senhor, como se não fosse, o que é casado, como se não fosse casado, o que chora como se não chorasse, o que ri como se não risse, o que compra como se não comprasse, etc. e tal. Esse como se não é exatamente a desativação de todos os dispositivos jurídico-políticos que capturam a vida e que a mantêm sequestrada nesse estado de exceção. A possibilidade, portanto, de melhorar a nossa condição na luta contra o fascismo, tal como aparece posta na tese 8 de Benjamin, é justamente a possibilidade de desativar Schmitt, de desativar o estado de exceção tal como pensado por Schmitt, ou seja, de desativar a forma de direito, de desativar a forma Estado. E, portanto, de emancipar a política do seu sequestro nas categorias jurídicas, nas categorias políticas, sobretudo no tipo de aprisionamento que o pensamento jurídico faz da política sob a forma do Estado e da identificação da política com o Estado. A leitura, portanto, do momento revolucionário passa necessariamente pela valorização do tempo messiânico, ou seja, pela produção desse resto que se dá no tempo de agora, no tempo do agora, o agora como essa centelha que permite resgatar as possibilidades sepultadas, as virtualidades sepultadas do passado, o salto do tigre. Então, não me parece, de maneira nenhuma, escabrosa, de maneira nenhuma, digamos, inadequada a metáfora da moda. Porque a moda é exatamente o mesmo movimento, de capturar no passado aquilo que ainda é vigente ou que contém promessas de vida no presente e promessas de futuro. Então, desse ponto de vista, esta noção do resto e do tempo do agora, não como algo que ainda vai acontecer ou que aconteceu e ficou perdido, mas como uma possibilidade permanente, como o resultado, o resto de processos que se dão justamente no presente. E nesta atitude permanente de distanciamento crítico em relação ao presente, em busca da sua arqué, ou seja, em busca daquilo que é arcaico, mas que, embora sendo arcaico, mantém e conserva aquilo que é a realidade do presente e, portanto, permite realmente uma melhoria de posição no combate ao fascismo. Justamente nisto estão as virtudes, tanto do resto quanto do testemunho. Portanto, eu acredito que dê para ficar mais ou menos claro a importância da vergonha. Porque é a vergonha que nos coloca frente a frente, diante disso, que nós gostaríamos de ocultar.
Bom, gente, obrigado. Vamos abrir para quem quiser perguntar, associar. Como está sendo transmitido, acho bom usar o microfone, quem quiser intervir. Oswaldo, muito obrigado por essa exposição que me enriqueceu enormemente. Eu não quero discutir nada, eu quero me desasnar, aproveitando a sua presença, e ouvir de você, ou de você, a partir dessa leitura que você faz de Agamben, sobre o lugar do perdão. Né? Se a vergonha é esse sentimento ontológico, né, sem culpa e sem tempo, né, ela me remete, quando você falava, por exemplo, ao mito do pecado original. Parece bastante evidente isso. Sim. Que, aliás, foi a primeira reação, né, do Adão, né, quando Deus apareceu ali, foi se esconder e foi se envergonhar. Não tem culpa, a culpa não é dele, é da mulher, a culpa não é da mulher, é da serpente. E esse pecado original, ele é também sem tempo, porque, segundo a doutrina paulina, depois lida por Agostinho, ele compete a todos nós, no agora, no nosso agora. Bom, essa então, isso para dizer o seguinte: a vergonha só pode ser perdoada. Tá? Bom, isso remete, então, ao fim da sua exposição, a questão, né, do resto, né, que seria, então, um contraponto. Né? Quer dizer, o resto é exatamente, quer dizer, a expressão do tempo messiânico, que é, vamos dizer assim, o tempo do perdão. Bom, então, isso numa vertente, vamos dizer assim, né, bíblica, teológica. Mas a questão do perdão, só que para lembrar, né, ela me é posta também por um pensador que sofreu na pele e na sua família, né, o inominável de Auschwitz, né, que é Eric Weil. Então, Eric Weil diz que, na sua filosofia moral, que na moral existe lugar para o perdão, porque o perdão é exatamente... Quer dizer, tudo aquilo que deve ser perdoado significa que ele é moralmente deficiente. E, portanto, só pode ser perdoado. Né? Existe uma deficiência, um déficit, vamos dizer assim, moral, para o qual não tem isso. Quer dizer, inclusive, o perdão ele não precisa do arrependimento do que deve ser perdoado. O perdão é exatamente aquilo que pode ser o reconhecimento de um déficit moral, como a única possibilidade que, independente do tempo, independente do arrependimento, independente do reconhecimento ou não da culpa, né, então, quer dizer, para me ouvir um pouco mais, para que você possa dizer um pouco mais, né, porque, se não me falha a memória, eu creio que a palavra perdão não soou na sua... Ou talvez eu não percebi, mas eu queria ouvir, então, como é que você compreende essa questão. Obrigado. Marcelo, te agradeço do fundo do coração. Até porque isso me dá a oportunidade de mencionar aqui, não apareceu mesmo, um autor de que eu gosto muito, que esteve aqui na PUC, eu acho, de toda maneira, no Brasil várias vezes, e é um colaborador, um amigo nosso de muitos anos já, Paul van Tongeren, um holandês, que justamente a partir do Ricoeur sustenta a impossibilidade humana do perdão. Perdão como uma impossibilidade humana. É uma tese interessantíssima, que a gente poderia discutir muito. Eu já discuti isso várias vezes com ele. E agora, nesse contexto aqui,
eu tendo a pensar numa direção bastante diferente desta, sobre se o perdão é humanamente possível ou não, ou se o perdão só poderia ser pensado a partir de uma perspectiva justamente não humana, sobre-humana, divina, etc. Mas, a meu ver, naquele que seria o efeito mais radical do messianismo agambeniano, da leitura, veja, um messianismo, digamos assim, sui generis, porque coloca Paulo, né, como um pensador judaico-messiânico e cristão ao mesmo tempo. Quer dizer, ele, na verdade, Paulo seria um representante típico do messianismo judaico. E, nesse sentido, não sei como isso é compatível com o messianismo propriamente de Benjamin, que é invocado o tempo inteiro como a matriz do messianismo revolucionário do Agamben. Não sei, também não sei. Mas, a meu ver, independentemente de se ingressar nessa discussão, eu acho que a consequência que o Agamben retira desse messianismo é bastante clara. E ela é uma consequência duríssima para nós. Quer dizer, esse messianismo pensado até o fim, ele implica necessariamente a supressão da lei. E o perdão só se mantém no horizonte da lei. O perdão, como um gesto moral, só se mantém segundo a perspectiva do juízo. E a perspectiva do juízo é a perspectiva que necessariamente exige a vigência da lei. Mas a vigência da lei é a vigência da forma direito. E, por conseguinte, a permanência indefinida da perspectiva da culpa. Enquanto que o messianismo abole, do ponto de vista de Agamben, abole a lei no amor como pletora da lei. E aí não tem mais perspectiva da lei, você não tem mais perspectiva do juízo, nem da condenação e nem da culpa, e, portanto, não mais o perdão. Isso é realmente uma ética absolutamente radical. Eu acho difícil de ser pensada. Extremamente difícil de ser pensada. Se você quiser adaptar isso psicanaliticamente, por exemplo, isso é um negócio absolutamente maluco para nós. Completamente maluco, porque, bom, afinal, se não tem lei, como é que se estrutura a nossa vida psíquica, né? Mas é isso. Esta vida não tem homem nem mulher, não tem escravo nem senhor, não tem... como é que é? Isso. Você não tem lei, você desativou todos os códigos, entendeu? Isso realmente é anarquia. E aí, eu diria, nessa perspectiva, o perdão é possível. Justamente porque ele extingue a possibilidade mesma do juízo condenatório. De novo, percebe, Marcelo, essa estrutura antitética, contraditória, dilemática, aporética. De certa maneira, Aufhebung, entende? Aufhebung nesse sentido, quer dizer, a autossupressão da lei nessa perspectiva de uma absoluta graça. Então, você não tem condenação nenhuma mais. Mas eu confesso para você que considero isso também um dos pontos mais difíceis desse messianismo. E justamente por isso eu acho que a interpretação que o Badiou faz de Paulo como inventor do universalismo, etc., é intolerável para o Agamben. Absolutamente intolerável.
Meu caro Osvaldo, Benjamin é complicado, Agamben é complicado, de Heidegger nem falo. E me faltou um pouco na tua exposição, desculpa a minha impertinência, mas o tema da vergonha é, primeiro, tanto em Kafka, me parece, como em Primo Levi, como Agamben lendo o Primo Levi, Schande, Scham, que é um sentimento vergonhoso do corpo daqueles que não são mais nem vivos nem mortos, e que, aliás, isso é muito interessante, aqueles que são chamados de muçulmanos, e na introdução a esse livro, O que Resta de Auschwitz, eu chamei um pouco a atenção que era um nome esquisito. Como que esses judeus dos campos de concentração falaram dos muçulmanos? Eu acho isso muito esquisito. Eles são irrepresentáveis, porque eles não são nem mais vivos, que diz o Primo Levi, a faísca da vida se extinguiu nos olhos deles, mas também ainda não são mortos, porque eles não têm nem a força de se matar. Uhum. E ele cita, Primo Levi, como também Agamben, o fato muito interessante que quando entraram os ingleses para filmar nos campos de concentração, filmaram os amontoados de cadáveres, que é um topos da retórica do horror, desde dos gregos e desde dos romanos, e quando viram chegar essas pessoas que não eram nem mais pessoas nem nada, não conseguiram filmar. É totalmente irrepresentável, porque é aquém, o além, não sei, o aquém além, daquilo que nós costumamos chamar de dignidade humana. Uhum. Tá? Então, toda a questão do Primo Levi, retomada pelo Giorgio Agamben, eu também acho, e essa questão daquilo que coloca em questão a tal da condição humana digna. E a vergonha é, primeiro, um sentimento nada ético, um sentimento mesmo de nudez e de uma corporalidade que não é mais nem tem mais a força não tem mais nem a forma humana. Uhum. Então, me falta um pouco na tua grande exposição bonita esse elemento material do corpo. Eu gostaria de lhe perguntar, sobre o qual Adorno também escreveu tanto, então, eu gostaria de perguntar o que você acha disso, porque todos os relatos dos campos de concentração e de outros horrores falam desse sentimento. Primeiro, o Celan também fala disso, todos os refugiados também falam disso, de ser reduzido a um corpo que não é mais nem um corpo humano, e que é uma base material, não tem nada a ver nem com ética, nem com Heidegger, nem com nada. É um negócio quase insuportável, de tão pouco idealmente intelectual e espiritual. Olha, eu estou de acordo com você. Realmente, inclusive, eu tive a oportunidade de ver, um aluno tinha me chamado a atenção para isso, e eu aí então passei realmente a observar mesmo, né? E vários desses filmes que ainda existem de parcelas do exército inglês ou russo que filmam campos de concentração ou de extermínio. E num deles, num desses filmes de uma equipe inglesa, foi um aluno que me chamou a atenção. Ele disse, olha, é impressionante porque ele desvia a câmera, na verdade, né? Ele joga a câmera sobre a cerca, sobre o entorno, sobre os cadáveres, mas não foca os muçulmanos. E realmente aparece, começa a aparecer e você percebe o desvio da câmera. É realmente o irrepresentável, de fato, é o irrepresentável. E você tem razão, tem a ver com Scheisse, tem a ver com o corpo, etc. E justamente com esse corpo não humano,
Eu não citei aqui, mas e nem o Agamben cita no Que Resta de Auschwitz. Mas há passagens nos Ofsky, por exemplo, onde você tem encontros entre capos ou soldados alemães e muçulmanos, em que, olha, é muito difícil você conseguir ir até o fim. Muito difícil você conseguir ir até o fim. Sobretudo em algumas passagens dos Ofsky ali. Mas, de toda maneira, eu acho que isto que é, digamos, inadmissível, isso que é irrepresentável, isso que nós não podemos tolerar, que não dá para suportar, que é o corpo destroçado, em última instância, ou o despojamento daquilo que eu chamei de todos os predicados, né? Bem, isso é justamente isso que é o nosso íntimo mesmo. Ou seja, é aquilo que restou da destruição do humano. E esse ponto, Jean-Marie, aí realmente nós dois talvez diverjamos ou não. Porque eu acho que se tem um ponto no Agamben realmente promissor, é que ele vai dizer, e tudo de novo, né? Gegensätze, né? Antípodas, oposições, etc. É precisamente nele, nesse ponto abjeto, que existe a possibilidade, uma possibilidade qualquer de transformação. Lá, no par soberano e homo sacer, é no homo sacer que está a possibilidade da revolução. Se é que a gente pode falar em revolução aqui ainda. Não dá para separar as duas coisas como se você tivesse uma sem a outra. As duas estão ali presentes e é justamente no lodo mesmo, na abjeção, digamos, na animalidade, é que você reencontra a possibilidade do resgate. E acho que isto, você citou o Heidegger, é o ponto mais anti-Heidegger do Agamben. Mas absolutamente anti-Heidegger. Porque para o Heidegger isso é absolutamente impensável. E isso que coloca o Agamben também na contramão, não só do Heidegger, mas de toda a ética da dignidade humana e particularmente da ética do discurso. Que você se lembra daquela passagem também do Que Resta de Auschwitz, quando você vai entrar aqui, a dignidade não tem lugar, joga para fora, porque aqui não existe dignidade. E aqui o chicote chama-se Dolmetscher. A tradução é o chicote. Quer dizer, então, aqui não se argumenta. Aqui não tem comunidade ideal de fala. Aqui é uma outra coisa. Então, eu acho que esse ponto, por mais doloroso, por mais abjeto que seja, é, no fundo, o ponto de apoio. E, nesse sentido, ético. Embora eu não tenha falado de Scheisse, etc., eu citei um ponto que, para mim, ele é emblemático a esse respeito, que é o apito na barriga do Carlitos nas luzes da cidade. Esse apito que tem que ser sufocado a todo custo, que nunca pode ser sufocado, é isso que denuncia a nossa intimidade última. E isso não tem nada de digno. Pelo contrário. Tem de vergonhoso. Bom, era assim que eu podia te responder. Muito obrigado, Oswaldo. Excelente. Um gostinho do livro, né? Degustar em casa depois. Oswaldo, eu acho que pode ser interessante, quero ver o que você acha, uma aproximação dessa visão do sobrevivente no campo de concentração, tal, da visão do sobrevivente no Canete, Tomasse Poder, que é o oposto, é antípoda. Isso. É o antípoda, né? Tomasse Poder, sem dúvida. O sobrevivente é a fonte do poder, né? A fonte do Mark Haber
do detentor de poder é sobreviver àqueles que ele abate, não é? Exatamente. Que ele überlebt. Ele vive sobre, né, o acúmulo de cadáveres que ele Concordo. não é? Vai colecionando. Né? E o poder se assenta, portanto, sobre, né, a morte. Né? Quer dizer, aí, quer dizer, no sobrevivente do campo, né, não sei se aí não pode até estar uma possibilidade de explicação de por que eles se matam. Uhum. É muito comum. O Primo Levi se matou. Uhum. Sim. Não, o Primo Levi não. Quer dizer, e muitos, né? É recorrente. Sim, isso, né? Sim. O matar-se do sobrevivente do campo. Sim. Né? Quer dizer, porque aí, o que eu concluí da tua exposição é que termina gerando uma vergonha de ser homem. Sim. Não é isso? Sim, sim, sem dúvida. E ter sobrevivido ao muçulmano, quer dizer, sem dúvida. Né? Pressupôs, né, uma negociação. Sem dúvida. Vergonhosa. Sem dúvida. Para manter-se humano. Sem dúvida. E daí, a vergonha de ser humano e a insuportabilidade de continuar sendo humano, Concordo. cuja saída é o poder que resta de se matar. Uhum. Não, Vilis, olha, muito obrigado, meu amigo. Eu tô de acordo assim com você. Acho que isso é o destino trágico realmente de muitos. Mas, de fato, eu acho que há uma diferença muito grande entre a figura do sobrevivente, num caso e no outro, no Canetti e tanto no Primo Levi como no Agamben. E veja, a despeito da, digamos, dificuldade, talvez até da impossibilidade de aceitar a situação, e, nesse sentido, eu insisto aqui nessa questão da postura ética, o testemunho é alguma coisa que se impõe, que se, digamos, se coloca como exigência, não do ponto de vista de um dever no sentido, digamos, deontológico do termo, de uma norma universal, tu deves, etc., uma norma moral, mas não. Uma outra noção de dever e uma outra noção de compromisso. Porque em última instância, garantir que aquele que foi reduzido a uma condição de não humanidade, ou seja, que perdeu a possibilidade de acesso à linguagem, ele não pode mais falar, ele não tem mais como representar, que esta experiência de ser excluído do mundo dos homens, como escreve o Primo Levi, esta experiência seja traduzida de novo no mundo dos homens. Mas isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. E eu acho que o esforço extraordinário de Agamben é para mostrar que esse é o nosso destino, de todos nós que ingressamos no campo da linguagem. Eu acho que isto é o processo de hominização. Isso é que é a máquina antropológica, entendeu? E isso não é uma coisa que aconteceu em 44, 43, isso acontece o tempo todo. E essa experiência de você, digamos assim, transformar-se de zoé em bios, esse limiar, esse acesso do animal para o humano, do não falante para a fala, da physis para o logos, isto é a máquina antropológica, é exatamente isso. E o testemunho é aquele que vai, digamos assim, operacionalizar justamente esse processo de tornar possível
a inserção do não humano no campo do humano novamente. E eu acho isso. Aliás, eu te convido a fazer a seguinte experiência. Tenta ler o último capítulo do Que Resta de Auschwitz. Aparentemente é um escândalo, porque diz, bom, aquele que viu a Górgona e tal não pode testemunhar. E por que termina com o testemunho dos muçulmanos? É porque não é o muçulmano que está falando mais, mas é o que restou. Isso. O paradoxo é mantido como tal. O que resta é aquilo. Então, essa é uma tensão absolutamente insuportável. E acho que os textos do Agamben, na verdade, se articulam nesse tensionamento. Talvez seja o momento de a gente encerrar, porque o Osvaldo vai ministrar um mini curso que começa depois de amanhã, não nesse auditório, mas no 119A, dia 9, quinta-feira, depois dia 14, num outro auditório, e dia 16, num terceiro auditório. Aqui tem o... Depois vocês pegam aqui o folheto, está tudo discriminado. E vai ter um último encontro que é mais aberto, que não é propriamente um minicurso, que é um encontro com pesquisadores, alunos interessados em geral. Aí vai ser mais uma conversa aberta, questões, pesquisas, etc. Eu queria agradecer muitíssimo, assim, não só a exposição tão aguda, profunda, essa espécie de, esse estilo mais meditativo que desloca a gente do que é o habitual e o evidente. Acho que é uma das funções da filosofia também. Osvaldo, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço, Peter. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês também.